Salve camaradas, salve ponto de ebulição, salve a massa. Gente, o objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês o meu passeio a uma visita que eu fiz a um museu dedicado a Vladimir Lenin, nosso querido Lenin, marxista e revolucionário russo. Foi na cidade de Tampere, uma cidade que eu visitei, é a segunda maior cidade da Finlândia, depois da capital, Helsinki. E foi na cidade de Tampere que tiveram um importante encontro Lenin e Stalin, precisamente no local onde fica atualmente este museu, que é o último que restou sobre Lenin fora da Rússia e fora de toda a região dos países que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O museu ele fica no Salão dos Trabalhadores de Tampere e foi construído em 1900 pela Sociedade dos Trabalhadores de Tampere como uma casa do povo para a classe trabalhadora local. É um mini centro de convenções, um local onde se realizam conferências e congressos. Em dezembro de 1905, o Tampere Workers' Hall sediou a Conferência do Exílio do Partido Trabalhista Social Democrata Russo. Foi uma reunião não oficial realizada entre o terceiro e o quarto congressos do partido em Londres e Estocolmo, que é a capital da Suécia, que eu também conheci nessa época. A Conferência de Tampere foi a primeira vez que Lenin e Stalin se encontraram, gente, pessoalmente. Olha a importância desse encontro lá em Tampere, na Finlândia. Se você chegou até aqui, isso significa que você está gostando do meu conteúdo, então eu peço a vocês que recomendem o meu canal, enviem o link de meus vídeos para os amigos, para os grupos, que vocês orientem o pessoal a se inscrever e tocar o sininho para receber notificações de novos vídeos, além de curtir e comentar nesses meus vídeos, ok, moçada? Gente, o museu, que hoje é administrado pelo Museu do Trabalho Finlandês, fica inclusive muito próximo ao Hotel Scandic, que é uma rede de hotéis bem conhecida na Finlândia. Fica na região central da cidade de Tampere. Consiste de apenas uma grande sala, um único cômodo, ou seja, é um museu relativamente pequeno. Os ingressos, que já custaram 5 e 6 euros há alguns anos atrás, está custando atualmente 8 euros. Eu, na minha época, em 2018, eu paguei apenas 6 euros. Ele contém inúmeros documentos, manuscritos, fotos e bustos de Lenin. As imagens eu vou apresentar a vocês separadamente daqui a pouco, ok, gente? Ele foi aberto em 1946 no hall, ou salão, em inglês é hall, dos trabalhadores de Tampere. Tudo está escrito em russo, em finlandês e um pouquinho só em inglês e sueco. Por que sueco? Porque a Finlândia pertenceu à Suécia por vários séculos, por muito mais tempo do que a Rússia, porque a Rússia foi só 150 anos. Mas isso é uma longa história, que eu posso trazer aqui para vocês nos próximos vídeos, com mais detalhes, inclusive com mais detalhes da minha viagem pela capital da Suécia. Agora, com o fim da União Soviética, desde os anos de 1990 do século XX para cá, o museu tem um tom de crítica à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de crítica à experiência revolucionária na Rússia comunista a partir de 1917.
E, inclusive, em 1917, ano em que se iniciou a Revolução na Rússia, a Finlândia conseguiu a sua independência da Rússia, ou seja, a Finlândia sequer algum dia foi uma república socialista soviética. Na entrada, quando eu cheguei, haviam duas recepcionistas. Era tudo bem parecido com os pequenos museus de vários países da Europa e do Brasil que eu visitei. É como eu disse, uma única sala, um único cômodo, um salão grande e umas duas pessoas recebendo a gente. Logo na parte inicial tem a moto com Lenin e Stalin bem próximos ali. A gente já fica bem encantado com essa visão. Então eu e os turistas do mundo inteiro que já visitou esse museu, a gente senta na moto, pega nos guidões, simula um sorriso de aceleração e posa para as nossas fotos. O encontro de Lenin e Stalin nesse museu, inclusive, ajudou a projetar o berço da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e ele é um museu assim interessante sobre a vida de Lenin e que conta a história política, social, militar e operária da Finlândia e da Rússia. Não é massa, gente? Então, a Finlândia, por ocasião desse encontro de Lenin e Stalin, ela pertencia à Rússia. Inclusive, a Finlândia tem uma longa fronteira terrestre com a Rússia. Eu mesmo fui de trem da Finlândia até São Petersburgo. É um trem-bala gigante, luxuosíssimo, mais luxuoso do que o trem-bala que eu paguei para ir de Paris até Londres, aquele famoso que passa por debaixo do mar, no Canal da Mancha. E esse trem-bala aí da Finlândia para a Rússia, ele tinha 2 andares bem altos, bem imponente, o trem bem bonito, bem vistoso, umas 5 horas de viagem até São Petersburgo, na Rússia, que é a segunda maior cidade do país e a primeira grande metrópole relativamente já próxima da Finlândia e do restante da Europa dentro da Rússia. O custo dessa viagem de trem para o tamanho da viagem foi bem pequeno. Foi bem em conta em 2018. Não sei como está o preço hoje em 2023. E ali tem, além dos tantos documentos, muitas mobílias, objetos de casa, objetos pessoais, busto, estátua, lindas obras de arte, lindas pinturas em lindos quadros com a ilustração de Lenin. No edifício em que se encontra o museu, também está o famoso Teatro dos Trabalhadores da cidade. É bem conhecido em Tampere e, como a cidade não é tão grande, tem menos de 300 mil habitantes, é mais ou menos do tamanho de Juazeiro do Norte, estado do Ceará aqui no Brasil, mas claro, com todo aquele aspecto arquitetônico, aquele estilo finlandês, nórdico, europeu, e aí todo mundo sabe dizer onde fica. Construído em 1900, o prédio que abriga o Museu Lenin sediou reuniões clandestinas do Partido Trabalhista Social Democrata Russo em 1905 e 1906. Na reunião de 1905, Lenin conheceu Stalin pessoalmente pela primeira vez e eles arquitetaram ali a Revolução de 1917 na Rússia. Eu estou dizendo aqui nesse vídeo para vocês que a reunião foi em 1905, mas é assim, na internet, gente, metade das páginas diz que foi em 1905 e outras tantas páginas diz que foi em 1906. Só se eu voltasse lá para saber de certeza, para me informar no museu, porque finlandês e russo são línguas bem difíceis e assim mesmo para eu perguntar em inglês a um finlandês, que eles falam muito inglês hoje em dia, não sei nem como seria a conversa, porque o povo finlandês é muito reservado, muito tímido, muito retraído com estranhos, com quem não é finlandês. Mas enfim, sem delongas, gente, vamos às fotos, vamos aos meus preciosos registros fotográficos. Gente, eu separei 17 fotos. Então vamos lá. Pessoal, essa primeira foto, ela tem o bustozinho nesse círculozinho aí de Lenin.
como numa lápide aí com o nome dele. O nome Museu Lenin, quer dizer, né? Está escrito o nome Museu Lenin, primeiramente em finlandês, depois em inglês e depois em russo. E mais abaixo tem alguns dados biográficos introdutórios sobre a vida de Lenin e sobre a finalidade do museu. Ele fica como eu falei, na região central da cidade. Nessa foto, lá pelo segundo andar, que é onde fica o museu, quando a gente sobe algumas escadas ou pega o elevador, a gente vai ter aí a entrada do museu, propriamente dita, né? Ali era a entrada do prédio, aqui é a entrada do museu. Então, a gente já da entrada do museu, vocês já podem perceber lá presencialmente, já podem perceber, né, detalhes de imagens, de móveis, de coisas que estão por dentro. E aí, quando a gente começa a caminhar, tem os curadores, né, aqueles funcionários que recebem a gente, né, nesses museus, e eles vão nos receber muito bem, né, não importa a nossa origem, sem nenhum problema sobre qualquer coisa, e a gente vai se deparar logo no começo desse grande salão da moto. Gente, então sentei na moto, coloquei um sorriso no rosto para posar para a foto, um capzinho na cabeça, vermelhinho comunista. De um lado meu à direita está Lenin, para quem não conhece, Lenin é esse careca aí à minha direita, sentado, e em pé à minha esquerda está Stalin, que veio depois de Lenin no processo revolucionário russo, que degenerou, né, a revolução. Vou colocar agora a próxima foto. Essa próxima foto estão aí alguns paletós, alguns ternos, alguns casacos, algumas camisas, aquele chapeuzinho de soldado, como existe aqui no Brasil. Eu estou vendo em cima um bonezinho vermelho, uma espécie de sanfona, que ele gostava de música, de arte, de literatura, muito próprio dos comunistas russos da época. E nessa próxima foto já tem mais coisas ainda, já consegui captar na imagem a pasta dele, aquela pasta social de documentos, de caneta, coisas pessoais, objetos pessoais, né, para trabalhar, para ter a sua vida social, política. Essa imagem ela tem uma estátua muito linda, encantadora mesmo. E aí nessa foto aqui eu já estou com um cachecolzinho vermelho de Lenin, da estátua. Uma felicidade imensa, gente. Que eu já estou na parte do salão, que é com uma salinha, né? Tem estante. Na estante, eu não sei se vocês estão percebendo aqui as matrioscas, né? Uma famosa coleção de bonecas russas, bem popular lá. Então tem a TV, artistas, esportistas, em alguns pôsteres apregados nessas paredes, né? Tem o disquinho de vinil aí na caixinha de som, na antiga radiola, né? Aqui tem mais materiais, mais imagens importantes. O frio extremo que sai já estava no final de outono, chuvas de neve, já minhas mãos congeladas eu aí dentro, né? Para morrer com seus 20, 30 graus abaixo de zero. Mais imagens, mais fotos. Aqui os livros dele que estavam impressos, né? Livros importantes de divulgação do museu, de divulgação da biografia de Lenin, de divulgação da vida, da história operária finlandesa e russa, estão nesses impressos, né, nessas brochuras. E vocês vejam aqui, gente, essa foto preciosa de tantos documentos, né, de toda essa época, por dentro, inclusive de vidraças, né, a forma como eles preservam nesse museu os documentos. Nessa foto a gente tá vendo, né, uma camisa que me dá a sensação, assim, de que ele use, né, ou por baixo de um casaco na época mais fria, ou no verão, né, ele usava essa camiseta aí, né, e a espingarda, né, porque, assim, você sabe que a arma é da história da humanidade. Sempre existiu a arma. Desde os primeiros habitantes da Terra, a arma foi a defesa. Sem querer discutir valor moral, eu poderia dizer para vocês assim,
que, pelo lado político, a humanidade sempre esteve muito armada. Não sei se hoje mais do que antes, mas ela sempre foi extremamente armada. A gente vê no Brasil, país plenamente democrático, que tem uma polícia militar, criada pela ditadura militar para se levantar contra o seu povo, contra a classe trabalhadora, né? A gente vê professores de greve, enfermeiros de greve agora lutando por um piso nacional da enfermagem, que vai garantir um salário merreca, mas porque recebem ainda algo pior. Os professores, os enfermeiros, qualquer pessoa, os ambulantes estão nesse país há mais de 100 anos, apanhando na cara, tendo seus dentes quebrados por uma polícia militar que está ali a mando do Estado burguês com todo o seu aparato. Os políticos de plantão, os latifundiários e todas as frações do capital. Super ricos, toda essa gente por trás dos bastidores, fazendo a higienização, né, recolhendo das ruas de nosso país, a nós trabalhadores, a nós que possuímos os menores salários, a nós baixa renda, a nós pobres, a nós no serviço público com os piores salários do serviço público, de pouquíssimo ou nenhum prestígio, né, e nós somos os alvejados. Essa mesma polícia militar que sobe armada com metralhadoras enormes, atirando nas favelas, matando tantos inocentes nos morros cariocas, nos morros de Recife, nos morros das grandes favelas do Brasil inteiro, há décadas. Há quase 100 anos já. Eu espero que vocês vendo essa imagem, vocês assim não fiquem de olhos esbugalhados, arregalados, indignados, né? Porque na Revolução Russa, a classe operária revolucionária pautou que naquele momento da história, ou qualquer país, a classe trabalhadora, fazendo a sua revolução, pautar que em um determinado momento de sua história, a classe trabalhadora precise pegar em armas, mas pelo menos não é para usar essas armas, levantar essas armas para atirar e exterminar o seu próprio povo, a sua própria classe trabalhadora, porque em qualquer país, classe trabalhadora é a maioria. Ninguém fique abismado, né, indignado com essa imagem. Uma espingarda para Lenin e esses comunistas safados atirarem, né, na Rússia em 1917. Não, porque eu não estou vendo ninguém indignado. A classe média brasileira está tudo nos suas religiões, nos seus templos, nos seus afazeres, em casa, no trabalho, na igreja, em tudo, qualquer lugar, conformadíssima com o sangue derramado nesses morros, nessas favelas, golpes desferidos aí, assim, de arrancar os olhos do trabalhador em um morro carioca, você ser confundido, tá com qualquer coisa na mão, o policial chegar de propósito, atirando com vontade de exterminar o povo negro da favela, o povo pobre, né? Ou seja, as armas no Brasil, elas se levantam contra a classe trabalhadora, se levanta para fazer o extermínio do povo trabalhador, do povo pobre. Mas aqui não, isso aqui a gente sabe que logo nos primeiros anos da Revolução, né, foram conquistas maravilhosas para a classe trabalhadora russa, né, gente? E que os revolucionários, o proletariado nas ruas, jamais levantou as suas armas, né? Os trabalhadores organizados em conselhos operários jamais levantaram as suas armas contra a pobreza, contra os mais vulneráveis, contra minorias, né? Isso jamais, muito ao contrário do que acontece no Brasil, que é banalizado, que todo mundo dorme e acorda há mais de 70 anos com uma polícia aí que sempre nos exterminou, né? E até antes dela, com outras formas que o nosso país, o Brasil, sempre encontrou de exterminar o preto, o pobre, o favelado, o sofrido, o desempregado, o desesperado. E aqui a fachada do prédio, assim, pegando ela não
não como na primeira foto, pegando só ali onde tem o busto de Lênin, mas aqui a gente já tem uma dimensão do conjunto do prédio, né? Que ele já tem assim, tipo uns 4, 5, 6 andares. E aí, olha, a gente já pode perceber uma dimensão maior do edifício. Tô compartilhando para, inclusive, caso vocês aparecendo lá na cidade de Tampere, né, vocês possam visitar. Esse ingresso eu encontrei na internet do ano de 2022, né? No ingresso está escrito em finlandês, praticamente tudo em finlandês, né? Vocês estão vendo que a língua finlandesa, só pela escrita desse ingresso, ela não é muito fácil, muito acessível a nós brasileiros de língua neolatina. Essa parte é traduzida do finlandês para o inglês e para o russo. O preço do ingresso, gente, hoje está custando 8 euros. Na minha época, em 2018, era apenas 6 euros. Essa moldura tá muito linda, né, gente? Assim, ele na natureza que as leis da dialética, do materialismo histórico dialético, que é a filosofia e a ciência que embasa o comunismo, tudo envolve a natureza. A gente parte da gente como ser biológico que vive na natureza. E aqui Lenin se dirigindo às massas, né? Que não tem coisa melhor, ele se dirigir às massas, aos trabalhadores, explicar que nos marcos do capitalismo a classe trabalhadora não vence, né? Isso é fundamental, essa explicação, né? A classe trabalhadora ela tem que ter consciência disso, né? Inclusive eu já disse em outros vídeos, né, que no regime capitalista, né, inclusive é Rosa Luxemburgo, né, uma grande revolucionária comunista, que nos marcos do capitalismo não adianta, porque os direitos que a classe trabalhadora conquista hoje, ela pode perder amanhã. Então, assim, gente, eu vou passar 20, 30, 40 anos da minha vida nas ruas, vendo a polícia militar arrancar meus olhos, meu nariz e minha boca em prol de um piso salarial nacional do magistério, né, para a educação básica de merrecas no Brasil, porque com esse piso que está aí de 4 mil e pouquinho, o Brasil fica sempre em último lugar de todos os países pesquisados no quesito salário, condições salariais dos professores, né, sempre o último lugar, um salário realmente desvalorizado, uma carreira sem prestígio, é massacre, é o assédio moral, é a precarização das condições de trabalho da gente nessas escolas, né? Então, assim, eu mesmo, para mim, eu não faço questão de ficar com medo, né, do Estado burguês e seus aparelhos repressores, né, como polícia nas ruas. Então, assim, eu vou lutar tanto, me descabelar tanto, arriscar minha vida, conquistar direitos salariais, R$ 200, um piso de R$ 4.000, que a qualquer momento pode chegar um próximo presidente, né, desses maravilhosos que a gente arruma nesse país, né, desses extremamente neoliberais, que massacram a classe trabalhadora. Então, a qualquer momento pode vir um desses, é aquela coisa que Rosa Luxemburgo explicou, os direitos que eu consigo hoje nos marcos do capitalismo, amanhã eu posso perder. Então, eu não vou fazer luta para perpetuar esse regime, eu não vou me deslumbrar com uma viagem de estudos na Finlândia e nos países vizinhos a passeio, não vou me deslumbrar com o serviço público que eu presto aqui na educação paraibana, na minha cidade, não vou me deslumbrar que fiz mestrado acadêmico na Universidade Federal, não vou me deslumbrar com nada, porque inclusive tem milhares de doutores desempregados em nosso país, subempregados, vivendo de bico, doutores, gente com doutorado, vendendo água de coco na praia, vendendo bolinho de pote, pessoas desesperadas, amarguradas, porque no regime capitalista, Brasil, Europa, Estados Unidos, gente com diploma universitário de mestre, de doutor, gente com estudo, com qualificação, com capacidade de trabalhar bem no regime capitalista. Então, eu de minha parte, assim, eu não tenho saco, eu não tenho ânimo. O que me move é algo muito maior, um projeto político muito maior, né? Esse de que eu vou ficar brigando por migalhinha, por bolsinha, a Bolsa Família, o piso do magistério,
outra coisa que se o professor tem o piso, o enfermeiro tem um piso, então todo mundo merece o piso. Cadê o piso das outras categorias? Né? Isso, então, assim, eu acho que há mudanças maiores e profundas no nosso país e a humanidade, né, a classe trabalhadora precisa fazer, né? E assim já deixar o alerta, né? Essas mudanças elas não dispensam a presença nossa das massas operárias, as massas de trabalhadores ocupando as ruas, tomando as ruas de nossos países, ocupando os nossos sindicatos, ocupando os prédios dos governos, os tribunais, ocupando tudo, né? Acho que se, como realmente foi falado, né, pelos nossos revolucionários antigos, se a classe trabalhadora a tudo produz, então a ela tudo pertence, né? Não há por que a gente trabalhar tanto, produzir tanto a materialidade da vida e ter essa vida miserável, toda a vida sem dinheiro, sem conseguir pagar direito, né? Custear as mínimas necessidades que nós, classe trabalhadora, temos ao longo de uma vida. Então, gente, é isso. Um abraço a todos vocês. Muitíssimo obrigado por estarem se inscrevendo, tá bem? E preciso muito da ajuda de vocês com a divulgação desse vídeo, desse meu canal, para que esse trabalho possa acontecer, né? Uma andorinha só não faz verão, né? E nós, classe trabalhadora, precisamos nos solidarizar na luta, ok, gente? Um abraço a todos e até breve.